secretarias. Não é fácil, não, mas já melhorou bastante, muito a conversa. No primeiro dia que eu fui treinada no sistema, o pessoal do Ministério não queria nem falar do MDS, agora já estamos numa conversa muito melhor. As secretarias vão encontrar, vão descobrir que só dessa forma se pode trabalhar com Bolsa Família. E o Bolsa Família, gente, está salvando vida. Vamos ajudar nessa conversa aí, os secretários de saúde que estão assistindo. Vamos conversar, vamos até brigar, mas vamos conversar. Vamos chegar junto, é direito. Tá? Tem uma comissão, tem que formar a comissão dentro do município que tem que ter educação, saúde e a ação social. E é nessa conversa que se resolve. A gente está conversando aqui, a gente já vai descer para os municípios, para as DIRES, para fazer treinamento, capacitação de novo. E é essa conversa que está possibilitando isso. É esse dinheiro que está possibilitando isso. E é conversa o tempo todo. Ok? Se eu deixar de responder, gente, lembre do e-mail, mande a pergunta diretamente que eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Bom, agradecemos a participação de todos nessa primeira rodada de esclarecimentos e perguntas. E agora vamos dar início, já estamos com o horário um pouquinho avançado, vamos dar início a uma segunda rodada de apresentações e posteriormente mais questionamentos e respostas. Eu peço desculpas às salas que não puderam concluir mais perguntas agora, podem fazer no final, após essa segunda rodada de apresentações, e a gente vai tentar atender e acomodar essas respostas. Por favor, eu gostaria, então, de agradecer às colegas e convidar para a mesa representante da área de saúde da criança, saúde da mulher e imunização. Olha a intersetorialidade. Parabéns. Parabéns. Bom, eu vou passar a palavra à colega Margarete, que vai fazer a exposição sobre a área técnica de saúde da criança. Bom dia a todos, meu nome é Margarete, eu sou pediatra da área técnica de saúde da criança. E tenho uma missão quase impossível, de em 15 minutos falar, uma missão quase impossível, em 15 minutos falar um pouco da área técnica de saúde da criança, de como acompanhar essa criança no Bolsa Família. E aí eu vou fazer a primeira pergunta a vocês, é se vocês conhecem a caderneta de vacinação. Porque se alguém conhece, eu queria ser apresentada. Eu não conheço, porque ela não existe. O que existe é uma caderneta de saúde da criança. E essa caderneta de saúde da criança é um instrumento muito mais complexo do que um calendário vacinal. Dentro da caderneta de saúde da criança está incluso o calendário vacinal. E eu posso garantir que qualquer profissional de saúde, pegando a caderneta de saúde da criança, se apropriando do conhecimento que ela tem condições de conseguir dar um acompanhamento razoável à criança. Então, a primeira parte da caderneta, ela fala um pouco sobre para a família e para os profissionais de saúde. E é importante que a profissional de saúde pegue a caderneta, abra a caderneta e leia a caderneta. Eu trabalho com estudantes de medicina que estão agora fazendo prova de residência. E eu tenho pedido para eles o seguinte: estudem a caderneta de saúde da criança. Senão vocês não vão se dar bem nas provas de residência. Porque toda prova de residência terá assunto que está dentro da caderneta de saúde da criança. E, paradoxalmente, quem já é profissional de saúde não conhece a caderneta da saúde da criança. Então, eu vou apresentar rapidamente a caderneta, pontuando algumas coisas que são de extrema importância. Então, os primeiros dias de vida do bebê. Eu queria que você colocasse lá a caderneta. Então, esses primeiros dias de vida do bebê vai mostrar como é que esta mãe vai cuidar do bebê. Como é que ela vai fazer o curativo do conto umbilical? Como é que ela vai botar o bebê para dormir? Bebê pode dormir de bruço? Por que não pode dormir de bruço? Então, o bebê tem que dormir sempre com a barriguinha para cima, é a maneira mais segura. Morte súbita em bebês diminui se o bebê está de barriga para cima. Aquela ideia de que se botar o bebê para baixo, ele vomitar, ele não aspira, não é realidade. Os estudos mostram que o bebê dormindo para cima
Se ele regurgitar e está com a cabecinha virada, ele não vai aspirar e diminui muito a chance dele fazer morte súbita. Além disso, em alguns municípios tem o hábito ainda de se colocar no coto umbilical do bebê cremes, pomadas, pós, isso não pode acontecer. É álcool a 70% mesmo, e lá está explicando como fazer. Bota para eles. A segunda coisa que vai vir vai ser como é amamentando o bebê. Como é que a gente amamenta? Por que amamentar? Como amamentar? O que é uma pega correta? O que é uma posição correta? Como é que você pode fazer uma ordenha manual? Aquela mãe que precisa trabalhar, que ela não tem, na verdade, nem às vezes os 4 meses de licença gestacional, muito menos os 6 meses de licença. Como é que ela pode ordenhar o leite para dar para esse bebê? Tudo isso está escrito na Caderneta da Saúde da Criança. E aí depois a gente continua com a caderneta e vê os 10 passos para uma alimentação saudável em crianças menores de 2 meses. É comum, muito comum, as pessoas acharem que quando o bebê completa 6 meses de idade, que ele sai do aleitamento materno exclusivo, que ele começa a ser introduzido à alimentação complementar oportuna, é muito comum que as pessoas acreditem que tem que colocar um outro leite. Mas isso não é real. Isso não é verdade. O ideal é que o bebê não use outro leite, idealmente, nos primeiros 2 anos de vida. Por que isso? Porque desta maneira você protege o bebê de alergias alimentares e alergias respiratórias. O leite de vaca é uma proteína que a gente chama heteróloga, não é uma proteína igual à proteína do leite humano. Então sensibiliza o bebê e faz com que o bebê mais tarde tenha alergias, tanto respiratórias, como alergias alimentares, como alergias de pele. Então, o ideal é que esse bebê, além de mamar no peito, ele vá ter na alimentação complementar oportuna, sendo introduzidas as papinhas de verdura, as papinhas de frutas, até que com 1 ano de idade ele esteja comendo na mesa com a família e mamando no peito. Sem nenhuma necessidade, sem nenhuma indicação médica de se usar um outro leite. E aí, depois que o bebê completa 2 anos de idade, vamos começar a dar danoninho, vamos começar a dar salgadinho? Negativo. Então vem a outra parte da caderneta, que é alimentação saudável para a criança de 2 a 10 anos de idade. Essa caderneta é saúde da criança, ela vai até 10 anos de idade. Ela vai acompanhar o bebê até 10 anos de idade. Então o bebê nasce e ela já vai começar desde o pré-natal até 10 anos de idade. Então é muito importante evitar tanto a desnutrição como a obesidade, mas principalmente o uso de alimentos que não são saudáveis nas nossas crianças. Lembrar que nossas crianças estão tendo hipertensão arterial, aumento de colesterol, tem sido frequente nessa faixa etária de 5, 7, 8 anos, que nós não tínhamos antigamente, porque as comidas das crianças estão sendo à base de alimentos industrializados, que a gente não concorda e que acha que não é saudável. Está lá na caderneta explicando como fazer, qual é a melhor maneira, de que maneira você pode introduzir. E aí, estimulando o desenvolvimento da criança com o afeto. É outro tópico da caderneta. Vamos lembrar que o que nos diferencia dos outros mamíferos é que nós, além de crescermos, nós nos desenvolvemos. E desenvolver é adquirir habilidades. E adquirir habilidades, na verdade, significa realmente a criança poder receber carinho, receber amor. Lembrar que até 6 anos de idade, qualquer coisa que aconteça nessa faixa etária, de 0 a 6 anos de idade, são feridas que não cicatrizam. E que essa criança vai levar para o resto da vida, na sua adolescência, na idade adulta. Então, todo cuidado nessa criança que está chegando ao mundo, ela precisa ser vista com carinho. Uma coisa que tem nos preocupado demais é que as mães agora estão colocando as crianças para assistir DVD. Porque as crianças, elas acham que o DVD estimula a criança. Realmente, estimula a criança se, junto com o DVD, a mãe tiver junto da criança e conversando com a criança. A única voz que faz um estímulo cerebral adequado é a voz humana. A voz que a gente ouve na televisão, a voz que ouve no DVD, é uma voz metalizada. Nós nos habituamos com a voz metalizada e achamos que aquela voz é normal. Mas o cérebro da criança não foi preparado para essa voz. Então, o que acontece? Essa voz não faz estímulo cerebral na criança. Então, é muito importante que a mãe esteja junto do bebê e que possa assistir junto com ele um DVD.
Pode assistir Galinha Pintadinha? Pode assistir. Mas vamos botar a mãe para cantar junto com a criança. Vamos botar o pai para cantar, os irmãos para cantar. É muito importante a voz humana. Às vezes a mãe me diz assim, doutora, eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho mais 3 filhos para cuidar e eu não tenho tempo. Às vezes eu pergunto para ela, a senhora dá o banho do bebê? Dou. Conversa na hora do banho. Então, quando a senhora estiver dando banho, pegue esse bebê e cada parte do corpo que a senhora vai lavar, fale para o seu bebê. Olha agora, a mamãe vai lavar a mãozinha do meu bebê. Olha que mãozinha linda. A mãozinha do bebê tem 5 dedinhos. Então, eu vou lavar cada dedinho. Dedo mindinho, seu mizinho, pai de todos. Então, a gente vai conversando com o bebê. Aproveita cada oportunidade. Vou lavar o pescocinho do meu bebê. Olha que pescocinho lindo. O meu bebê é tão lindo. Eu amo tanto o meu bebê. Então, é muito importante que a gente aprenda a estimular a criança e a ver a parte de desenvolvimento. E aí, é claro que a gente vai começar a ver a parte de perceber o que não está normal. E a caderneta é um instrumento, nós vamos ver daqui a pouco, é um instrumento de extrema importância, porque ele colocou na caderneta da saúde da criança uma tese de doutorado, de doutora Mira, que é uma pediatra lá do Pará, onde ela consegue, através de 4 habilidades, definir se a criança está bem, se a criança tem um atraso no desenvolvimento, ou se a criança precisa de um alerta para o desenvolvimento. E como é que a gente vai trabalhar isso? Isso tudo que eu estou falando, gente, estou falando dentro da caderneta da saúde da criança. Eu não estou falando nada mais além da caderneta. Vigiando o crescimento. Então, vigiar o crescimento é muito mais do que medir tamanho e pesar criança. É também medir perímetro cefálico. Nós vamos ver a importância de se medir perímetro cefálico. Então, na nossa caderneta da saúde da criança, se mede perímetro cefálico até 2 anos. É razoável. Algumas vezes, alguns trabalhos já mostram que o ideal é que se meça até 6 anos. Mas nós começamos a medir até 2 anos. Infelizmente, não tem sido preenchido e não tem sido medido. E às vezes nós pegamos crianças que poderiam ter sido encaminhadas precocemente, mas que não foram encaminhadas, porque ninguém pegou uma fita métrica e mediu a cabeça da criança. Então se olha tanta coisa, achando que aquilo é tão importante, coisas fáceis de serem feitas, às vezes se querem uma tomografia computadorizada para dar um diagnóstico que a criança tem uma hidrocefalia. E a gente consegue fazer isso precocemente, medindo o perímetro cefálico da criança. Vacinação. A vacinação está dentro da caderneta da saúde da criança e depois Fátima vai conversar com vocês e com todos nós sobre a vacinação da criança. Mas é uma parte da caderneta e precisa ser vigiada. Principalmente depois que sai da primeira infância. Porque durante o primeiro ano de vida, a mãe tem a ideia real de que precisa vacinar, porque as campanhas estão aí. Mas o que a gente tem visto é que quando a criança sai dos 5 anos de idade, a vacinação não está sendo continuada. Então nós temos pego muitas crianças com 5 anos de idade que não tomaram nenhum reforço de 15 meses. Criança com 10 anos de idade que não tomaram os reforços que deveriam ter sido tomados. Então nós precisamos estar o tempo todo lembrando que nossas crianças precisam ser vacinadas. E que perder uma criança por uma doença imunoprevenível é algo que jamais nós nos perdoaremos. Nem nós, profissionais de saúde, e nem a família. Mas a caderneta da saúde da criança também fala de mais coisas. Fala da saúde bucal, da importância que é e de como acompanhar o nascimento dos dentes, erupções dentárias, como fazer a higiene, qual é a melhor maneira de fazer. Tudo está na caderneta. Saúde ocular e auditiva. A triagem auditiva universal, ou seja, o teste da orelhinha, deverá ser feito em toda criança que nasce. É uma portaria ministerial, é uma recomendação da Sociedade de Pediatria. Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer. E às vezes nós pegamos crianças de 2 anos de idade, que chega para a gente, que ainda não está falando. E ela não fala porque ela não ouve. E ela não ouve porque ela tem um déficit auditivo. Que se tivesse sido visto quando ela nasceu, e tivesse sido feito estímulos precoces, nós estaríamos com essa criança, pelo menos, falando. Então nós precisamos realmente cobrar a triagem auditiva e a saúde ocular. A saúde ocular, o primeiro teste é o teste do olhinho, que é feito na maternidade, que deveria ser feito pelo próprio pediatra na maternidade, onde a gente vai ver se a criança tem uma catarata congênita, se a criança tem alguma pacificação de cristalino. E lembrar que essa criança,
quando ela vai para a escola, ela precisa antes ver se ela escuta bem e se ela ouve bem. Porque uma das maiores causas de má aprendizado, de dificuldade na aprendizagem, é exatamente a criança que não ouve ou que não enxerga. E é comum a gente pegar crianças que estão com baixo rendimento escolar, a família em cima da criança, reclamando, brigando, e quando você vai fazer uma avaliação, essa criança tem uma surdez neurosensorial. Ela não escuta nada. Por isso que ela não presta atenção na sala. Ela fica vendo uma pessoa o tempo todo abrir a boca e fechar, mas ela não escuta. Como ela não escuta, ela não tem por que ficar prestando atenção. E ela começa a desorganizar a sala toda, e ela quer brincar, e ela quer conversar. E as pessoas não conseguem entender por que é que aquela criança está dessa maneira. Porque faltou, na verdade, um profissional de saúde que tivesse feito uma avaliação auditiva e ocular dessa criança. Mas isso tudo que eu falei sobre uma parte que é destinado à família e que eu recomendo ao profissional de saúde. Mas isso daqui, ó, bota para mim na tela, isso é de extrema importância. Então, o alerta amarelo é uma das coisas que está na caderneta da saúde da criança e que eu tive uma infeliz oportunidade de atender um bebê que foi super desejado e que chegou para mim no Hospital das Clínicas com 4 meses de idade, onde a mãe tinha rodado o interior dela todo, passado por médicos, por enfermeiras, e a mãe dizia, o cocô do meu bebê não é normal. E ela pegava a carteira da saúde da criança e mostrava, e ninguém olhava. Essa criança tinha atresia de vias biliares, e quando chegou para a gente, ela estava com cirrose hepática. Perdeu o fígado e vai para transplante. Então, lembrar que a atresia de vias biliares e muitas vezes as síndromes colestáticas podem ser dado diagnóstico precocemente através de uma coisa bem simples, que é olhar as fezes da criança. E isso está na caderneta da saúde da criança. É só você pegar no 14º dia em diante, porque antes você não tem um parâmetro melhor, mas a partir do 14º dia, você olhar o cocô da criança. Isso é fácil, mas não é feito. E se o bebê tem fezes suspeitas, como está aqui na caderneta da saúde da criança, essa criança tem que ser imediatamente encaminhada. Ela não pode ficar, a gente lança o que se chama alerta amarelo. Essa criança tem que ir logo para um serviço de referência, e o Hospital das Clínicas tem recebido essas crianças sem nenhuma dificuldade. Qualquer criança que tenha um alerta amarelo, ou seja, uma criança que tem um quadro de fezes suspeitas, ela tem que passar por um gastro. Se for possível no interior, dosar bilirrubinas, é bom. Se não conseguir, manda logo, porque se a gente pega essa criança antes de 2 meses de idade, a gente faz a cirurgia de Kasai e resolve o problema da criança. Se ela chegar depois de 2 meses de idade, ela vai para transplante hepático. Além disso, nós temos ainda como é que a gente vai evitar a desidratação, como é que a gente vai transformar essa criança em um cidadão, prevenindo as violências na criança, e é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Nós precisamos entender que a violência na criança é uma violência não apenas doméstica, mas muitas vezes uma violência dentro da própria escola. Nós precisamos estar atentos e lembrar que o Estatuto da Criança nos diz que, já me falaram que já, não falei que era impossível, que na minha hora eles pararam, né? Das deles ninguém contou tempo, mas tudo bem, já estou terminando. Então, de verdade, o importante é o seguinte, é que pelo Estatuto da Criança, a criança é um patrimônio da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, toda criança que é vítima de violência doméstica, se o profissional de saúde não denuncia, ele faz parte do inquérito policial quando alguém denunciar. Então nós precisamos estar atentos, porque faz parte da nossa rotina ver uma criança que sofre violência e levar isso para o conselho tutelar. E aí vem a segunda parte, que é do profissional de saúde, que eu vou passar mais rapidamente. Vou pedir a vocês, eu sei que não é a atenção básica que faz esse registro, mas nossas maternidades não têm feito. E é muito importante que a gente pegue isso daí e peça para ser preenchido. Converse com o colega que está na maternidade, que essa criança, a gente precisa saber se fez pré-natal, como é que foi pré-natal, como é que foi o parto, se o bebê foi exposto ao HIV, se o bebê foi exposto a sífilis, se o bebê foi exposto a alguma outra infecção congênita, e como é que esse bebê nasceu. Olha, um dado tão simples que é, se eu pego um bebê
que tem um ápiga no 5º minuto menor do que 7, automaticamente esse bebê tem que ser encaminhado para uma estimulação precoce. E como é que eu posso saber se ele tem um ápiga menor do que 7, se não tem nada escrito? Então nós precisamos começar a pedir ao colega que está na maternidade que descreva isso. E a vigilância do desenvolvimento, que nós já tínhamos falado, e na caderneta vai mostrar quais são os fatores de risco, e aí nos fatores de risco lembrar, se o bebê tem um período cefálico menor do que menos 2 score Z e maior do que mais 2 score Z, automaticamente ele já tem um provável atraso no desenvolvimento. E nós só vamos saber isso se alguém medir o período cefálico. Se ninguém medir, não vai cair do céu essa informação. E eu queria mostrar para vocês como é que vocês podem acompanhar esse desenvolvimento da criança. Então, como é que acompanha? Eu vou tentar botar aqui, não sei se aparece, aqui, ó. Então, os primeiros 4 meses estão aqui. Você vai ver que esse bebê tem que estar com o quê? A postura. Ela está em cima, pega o bebê, bota o bebê deitadinho. Ele vai ficar como? Com os braços e pernas fletidas, com a cabeça lateralizada. Como é que ele vai? Ele vai ter que reagir ao som. Ele vai ter que olhar uma pessoa, olhar. Se você tem um bebê menor de 1 mês e olha para o bebê e esse bebê não olha para você, encaminhe esse bebê rapidamente. Esse bebê tem um atraso no desenvolvimento, é uma questão simples e fácil de ver. Isso tudo está escrito na caderneta da saúde da criança. E é dessa maneira que a gente vai pegar, vou pedir para ele passar, que a gente vai olhar o desenvolvimento. Ou ele tem um provado atraso, ou ele tem um alerta, tem o desenvolvimento normal com fator de risco, ou o bebê tem o desenvolvimento normal. Lembrar que a criança que tem Down tem que ter um acompanhamento diferenciado, e esse acompanhamento diferenciado, você passa para mim? Esse acompanhamento diferenciado está na caderneta da saúde da criança. A atenção básica tem como ver isso, porque tem escrito inclusive os exames que ela precisa pedir. Depois fala um pouco de autismo. O autismo é uma realidade na nossa vida. É muito difícil para uma família ter um filho autista, mas mais difícil ainda é não ter o diagnóstico de autismo na época correta. Então, quanto mais precoce nós damos o diagnóstico de autismo, maior a chance dessa criança ser inserida e da família ser acolhida e conseguir entender o que é conviver com uma criança com autismo. A parte do crescimento, né? As curvas de crescimento, lembrar que nós temos aí a curva do período cefálico que precisa ser preenchido e o período cefálico tem que as 2 e ter uma curva ascendente. Peso versus idade, que vai até 10 anos de idade. Primeiro vai o comprimento, porque a gente pega o bebê deitado. Quando ele fica em pé e passa a ser a altura, até 10 anos de idade. E o IMC, que é a melhor maneira da gente acompanhar esse bebê. Então, como é que a gente calcula o IMC? É o peso dividido pela altura por metro quadrado. Se a gente não quiser fazer essa conta, no final da caderneta tem uma tabela onde você consegue ver. Lembrar que a partir de 3 anos de idade é obrigatório a medida da pressão arterial todas as vezes que a gente vai ver uma criança. Que a saúde ocular precisa ser vista com 4 anos, depois quando ele vai ser alfabetizado e depois naquelas crianças que já têm um histórico pregresso na familiar. Que existe a suplementação de ferro e vitamina A, que é importante. A Bahia tem uma hipovitaminose A endêmica e muitas vezes não é feita isso daí. A suplementação de vitamina A, a suplementação de ferro para aquelas crianças que não têm anemia, as que têm anemia eles vão tratar, e nos colocar à disposição, essa é a nossa área, nosso telefone, o nosso e-mail, e dizer que a gente está à disposição para qualquer pergunta depois no final. Obrigada pelo desafio de tanto conteúdo e informação maravilhosos. E, infelizmente, a gente dispôs de tempo porque a gente quer abrir depois as perguntas. Então, assim, eu vou passar a palavra para o colega Jarbas, que vai estar abordando a questão da área de saúde da mulher. Bom dia a todos, eu sou Jarbas Dutra,
ginecologista, técnico da área de saúde da mulher na CESAB, e vim aqui falar um pouquinho com vocês, também no desafio, em pouco tempo, falar um pouquinho sobre o pré-natal, na Rede SUS, Rede Cegonha, e a inserção dele no projeto desse programa de Bolsa Família. Então, começando, o objetivo maior nos últimos tempos de melhoria de qualidade de saúde, de vida para essas mães, para essas crianças, foi criado o projeto Rede Cegonha, nessa portaria de 2011 a 1459, que tem como objetivo fomentar a implantação desse novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento dessas crianças até os 24 meses. Também organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil para que esta garanta o acesso ao acolhimento e resolutividade, reduzindo a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. Desses componentes, fala em interface da Rede Cegonha, perpassam entre o pré-natal, o parto, o nascimento, o puerpério e a atenção integral à saúde da criança, condicionando o sistema de logístico que dê um transporte sanitário seguro, ajudando nessa regulação. Isso é importantíssimo a gente ver como se forma a qualificação desses profissionais para melhorar o acolhimento, melhorando a informação, cadastrando, como o Cris usou bem, no CIS Pré-Natal Web, essas gestantes, que inclusive para elas terem esse benefício esse novo benefício, elas têm que ser cadastradas inicialmente, precocemente ao CIS Pré-Natal Web. E avisado no Bolsa Família. E no sistema de Bolsa. No sistema de Bolsa Família, para poder elas, inclusive, permanecerem recebendo esse benefício, né? Isso tudo fica aos cuidados na atenção básica, com uma preocupação muito grande de melhorar essa qualificação de risco para melhorar a resolutividade. Com dados do CIS Pré-Natal, nós observamos que nos últimos 5 anos, 2008 a 2012, vamos ver que as pacientes que iniciaram no primeiro trimestre o pré-natal variaram de 2008 de 47,12, chegando a 2012 49,59% de pacientes que conseguiram chegar ao pré-natal no primeiro trimestre. E que essas gestantes, essas crianças que nasceram e que tiveram, pelo menos as mães fizeram 7 ou mais consultas no pré-natal, elas variavam no início, em 2008, apenas 37,4%, e, graças a Deus, melhorou um pouco e chegou em 2012 a 44,32% de gestantes que tiveram o acesso ao pré-natal e fizeram pelo menos 7 consultas. Nós sabemos que 471.793 gestantes estão estimadas para receber esse benefício variável gestante. Só na Bahia, 57.996. Porém, no primeiro semestre desse ano, apenas 17.444 gestantes foram localizadas. Dessas, 17.271 com pré-natal em dia e só 15.699 com dados nutricionais. Isso realmente é uma grande preocupação, porque nós temos uma população enorme de mulheres que têm direito ao benefício e que não estão sendo beneficiadas, né? Então, para isso, nós vamos ter que ter, e já está sendo tomada várias providências para que melhore isso, né? Então, temos que ter a captação da gestante, o cadastramento dessas gestantes no CIS Pré-Natal, a implantação, que já está funcionando, implantação do teste rápido de gravidez nas unidades básicas, implantação e implementação do sistema de informação pré-natal, esse CIS Pré-Natal Web, o preenchimento precoce do cartão da gestante, a realização de consultas e exames com resultado em tempo oportuno, que hoje, graças a Deus, aqui na Bahia nós estamos de parabéns, com a implantação do programa de triagem pré-natal em papel filtro, e por incrível que pareça, como um milagre, é colhido uma gota de sangue em um papel filtro, encaminhada, condicionada e mandado pelo SEDEX para os laboratórios de referência e em tempo precoce,
até muito rápido, em torno de 7 dias úteis, esses resultados deverão voltar às unidades básicas já para que dê o segmento ao acompanhamento dessa gestante. Também a implantação dos testes rápidos para HIV e sífilis nas unidades básicas também foi um grande avanço. Com o programa de triagem pré-natal, nós conseguimos já ter para 100% das gestantes em toda a Bahia a vantagem de se começar a ter esses exames, pelo menos 8 exames importantíssimos, né? Sorologias para sífilis, toxoplasmose, citomegalovirose, hepatite B e C, e também para eletroforese de hemoglobina, para a gente fazer um diagnóstico precoce de anemias falciformes, já que o estado da gente ele é uma incidência altíssima de anemias falciformes que infelizmente ainda ficavam, hoje está melhorado, mas ainda ficam muitos diagnósticos perdidos por aí, a gente não faz esse diagnóstico ou faz tardiamente. Isso elevando a morbimortalidade materna e infantil. É importantíssimo também nós termos essa vinculação, vincularmos essas gestantes ao pré-natal e às maternidades que elas terão parto, já desde o início, com a captação precoce, com a importante atuação dos agentes comunitários de saúde, né, na captação dessas gestantes, que às vezes são adolescentes, que ficam aí perdidas. E se a gente consegue fazer essa captação precoce, essa vinculação, vai melhorar em muito o início do pré-natal, a triagem das patologias. Isso vai levando a uma melhoria da assistência ao pré-natal. Com isso, dividindo essas pacientes, diminuindo o risco de comorbidades. Importantíssimo é o que a gente tem feito aqui. Infelizmente, aqui na Bahia, ainda estamos precisando melhorar em muito a assistência pré-natal. É o que a gente tem visto. Nos últimos anos, a gente tem visto uma melhoria na quantidade de pessoas que têm acesso ao pré-natal, mas não temos visto a melhoria na qualidade desse pré-natal. Então, eu vou colocar no final aqui várias questões, várias interrogações que vão ficar aí na cabeça de todos nós, para que possam ser até discutidas depois e respondidas, mas que eu acho importantíssimo. Então, eu aproveitei para colocar aqui como sugestões algumas coisas, como estratificação de risco gestacional e uma ideia de tentarmos fazer um protocolo de assistência pré-natal para ser instituído no Estado, porque o que a gente tem, que é do Ministério da Saúde, infelizmente ainda precisa ser muito melhorado para a nossa realidade. Então eu trouxe aqui informação de um dos protocolos que é o mais moderno, que foi feito agora em Minas Gerais, agora em maio desse ano, em que eles têm uma estratificação de risco que melhorou muito. Lá a gente tem visto a qualidade do pré-natal melhorou, a assistência ao parto e a diminuição da mortalidade melhorou muito com a implantação de protocolos realmente melhorados do pré-natal. Então, aqui nós dividimos só o pré-natal na estratificação em um baixo risco, ou risco habitual, e alto risco. Lá em Minas eles já estão dividindo em risco habitual, risco médio, alto risco e muito alto risco. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não vai dar. Mas é só para se ter uma visão que, se aumentando mais a especificação, a gente melhora o atendimento dessa paciente e direciona melhor. Então as pacientes as pacientes de risco habitual e de médio risco, elas são atendidas sempre na unidade básica de saúde, tem o acompanhamento, e as de alto risco são atendidas também na unidade básica de saúde, não deve se desvincular nunca, mesmo que sejam pacientes mais graves, com patologias e preocupações maiores, mas elas não podem deixar de ser atendidas na unidade básica. A gente tem que se alertar muito para que as pessoas não sejam encaminhadas para o centro de referência e deixem de ser atendidas na unidade básica. Elas serão atendidas na unidade básica e também no centro de referência em atenção secundária. Para que a gente tenha um protocolo nisso, a gente tem que ter, pelo menos, arrumar um pouquinho essa assistência pré-natal. Então, foi dividido e foi orientado em que essas pacientes têm uma primeira consulta. Isso é quase que um consenso
tanto no protocolo do Ministério como o nosso aqui, o de Minas, que a primeira consulta seja feita pelo enfermeiro, em que seja feita uma avaliação clínica obstétrica, um cálculo inicial da data provável do parto, pela data da última menstruação, uma estratificação do risco gestacional, avaliação do calendário gestacional, solicitação de exames complementares, que já existe um protocolo de quais exames serão pedidos, um cadastramento do CIS pré-natal, o preenchimento e a entrega do cartão da gestante, que é muito importante, a vinculação dessa paciente à maternidade em que ela deverá ser encaminhada no momento do parto e o agendamento do retorno. Tudo isso deve ser feito no protocolo que a gente está fazendo de Minas, viu? Que não é o ideal, seria um ideal entre aspas, mas que a gente aqui ainda não está conseguindo, mas vamos tentar. Seja feito no prazo de 24 horas, depois dessa primeira consulta. A segunda consulta, ela deve ser obrigatoriamente com o médico. Isso a gente tem que frisar bem, para que seja feita uma nova avaliação clínica obstétrica, uma confirmação da idade gestacional, a análise dos resultados dos exames complementares já pedidos anteriormente, a estratificação do risco, já com esses novos exames, a gente pode estratificar de novo esse risco gestacional. A avaliação do calendário vacinal de novo, a definição do plano de cuidado com essa paciente, o preenchimento do cartão da gestante e o agendamento do retorno, que deve ser feito essa consulta com o médico. O ideal é no mínimo um mês depois dessa primeira consulta feita com a enfermeira, já com todos os exames na mão. Também é necessário, importantíssimo, uma consulta com o dentista ou odontólogo, que vai fazer uma avaliação clínica odontológica e traçar um plano terapêutico se houver necessidade. Né? Isso também deve ser feito, o ideal que seja feito pelo menos um mês depois da primeira consulta. As consultas subsequentes, nós vamos ter praticamente a mesma coisa. A avaliação clínica obstétrica, a confirmação gestacional, estratificação da gestacional, estratificação do risco, que sempre todas as consultas devem ser reavaliado o risco dessa paciente, porque o que a gente tem visto aqui na prática é que a paciente é vista com baixo risco na primeira, e o pessoal vai seguindo ela como baixo risco a vida toda, ela vai complicando e não vai se vendo, e quando a gente vê, estoura lá na mão do plantonista, lá na maternidade, que não tem muito o que fazer. E o preenchimento do cartão da gestante. Isso tudo feito na unidade básica, de risco habitual, com no mínimo o ideal. Esse aqui que eu estou falando é o ideal desse protocolo que está se tentando fazer, que foi feito em Minas, que eu estou trazendo como exemplo, que no mínimo uma consulta mensal até 34 semanas. De 34 a 38 que seja quinzenal. E de 38 a 41, ao final da gestação, que seja feita uma consulta semanal, sempre intercalando uma consulta com o médico e uma consulta com a enfermeira. Sempre. E que isso na paciente de baixo risco. Na paciente de alto risco, ela tem que ter, além das consultas normais, acompanhamento na unidade básica, ela deve ter o acompanhamento na unidade referenciada de alto risco, com o mínimo de uma consulta a cada 6 semanas, até 34 semanas. E isso para o monitoramento do plano de cuidado é uma consulta quinzenal até 38 e depois também semanal com o médico ou com a enfermeira. Isso, em todas essas consultas, vai ser sempre feita essa reavaliação do plano de cuidado, uma revisão da vinculação da maternidade, que é importante essa revisão da vinculação, porque no início é feita uma vinculação, mas se houve uma mudança do risco dessa paciente, ela também deve ser mudado, se houver necessidade, a vinculação com a maternidade referenciada. E o agendamento do retorno, sempre que a gestante sair, ela deve ser já agendada no próximo retorno. Né? Então, nas pacientes de baixo risco, não precisa ser encaminhado para uma unidade de referenciada, mas as de alto risco, com certeza. Os exames laboratoriais, já tem um protocolo, pelo menos, que se tenha os exames básicos, que seriam o hemograma, o grupo sanguíneo para classificação, nas pacientes que tiverem o RH negativo, que seja feito o cúmbio direto, e que seja feito nas positivas, que seja feito pelo menos uma vez ao mês, repetir esse cúmbio indireto, para se evitar as patologias provenientes dessa incompatibilidade sanguínea. Né, e que dê acesso, e hoje nós já temos acesso ao teste rápido para sífilis, que aqui no protocolo da gente está sendo feito no primeiro e no terceiro trimestre, e que a gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que melhorar isso, porque as pacientes às vezes adquirem essa patologia no segundo mês da gravidez, e só vai ser vista lá no final da gravidez, quando podia ser sido tratado já a sífilis,
O HIV também é uma coisa importantíssima, a gente vai ter que mudar. Aqui em Minas eles já fazem no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. É uma coisa que a gente aqui não está fazendo, mas que eu acho que vão ter que caminhar para melhorar isso, né? A glicemia de jejum, que a gente faz também aqui no primeiro e no último trimestre. A urina de rotina sumária, a cultura de urina também. Então, todos esses exames estão sendo disponibilizados. No papel filtro a gente tem no primeiro e no terceiro trimestre garantido pelo Estado. E os outros exames necessários do pré-natal, eles estão sendo ainda oferecidos pelo município, né, que está assumindo esses exames. Eu vou adiantar porque senão não dá para falar, viu? A ultrassonografia obstétrica é uma coisa que o protocolo diz que é importantíssimo que se tenha pelo menos uma ultrassom entre 11 e 13 semanas para que seja feita a avaliação inicial dessa gravidez e a avaliação da translucência nucal, para que a gente já comece a perceber se essas crianças têm alguma patologia que possa haver, a gente já ter um cuidado ou durante o pré-natal e também logo ao nascimento. Que seja feita também, oferecida entre 18 e 22 semanas, uma ultrassonografia morfológica em que a gente vai ver toda a morfologia do feto e também alertar para outras patologias. E que no terceiro trimestre também seja oferecida para ultrassom para se ver maturidade fetal, posicionamento fetal, quantidade líquida amniótica, o bem-estar desse feto. Pelo menos que se tenha 3, que não é o ideal, deveria ser um pouco mais, mas por enquanto pelo menos 3 se desse isso. Ultrassom com Doppler nos casos que há uma necessidade. A cardiotocografia antiparto também, em caso de gravidez com um risco maior, isso vai ser encaminhado, o médico vai solicitar, mas não é a rotina. Já passei demais, tá vendo? Eu achei que estava cedo, mas vou adiantar, viu? Já cortaram meu tempo. Então esses exames todos são garantidos e nós só precisamos botar para funcionar. A oferta das vitaminas que já são oferecidas, o ácido fólico, que é uma coisa importantíssima, desde que a paciente pense em engravidar, até pelo menos as 14 semanas iniciais, dando seguimento a isso com sulfato ferroso, profilático a partir do 5º mês e também durante toda a gravidez para a gestante anemiada. Não esquecermos da importante, que é muito importante, que é a vacinação. Isso já foi batido aqui por outras pessoas, já foi colocado, eu acho importantíssimo, e a gente tem que ter essa vigilância, e os agentes comunitários de saúde têm uma importante tarefa de buscar essas pessoas e em toda visita procurar saber, estão vacinados, não estão, não só no pré-natal, mas também nessas visitas. Nós temos as vacinas que são obrigatórias, como hepatite e para tétano, e eventualmente para... Não, mas tem. As vacinas obrigatórias são essas, para tétano, hepatite e eventualmente para gripe também, nos casos de surto. Então, aqui o que a gente tem colocado é essas visitas que são importantíssimas no pré-natal, que se realiza esses grupos operativos de gestantes, né? Direcionando quando se tem as patologias para que se faça estudos, essas patologias como tabagismo, alcoolismo e outras drogas, que hoje a gente vê que é a nossa realidade. E os cuidados dessa gestação, o trabalho de parto, os cuidados com recém-nascido, aleitamento materno. Isso nós estamos aqui vendo que o risco é habitual pelo menos 3 vezes. Mas na paciente de alto risco deve ser feito pelo menos uma vez ao mês, é o ideal. Aqui eu vou colocar só algumas perguntas, algumas interrogações que são nossas, que a gente pensar. Nosso pré-natal está sendo feito, nós estamos vendo aí que tem aumentado o acesso das pacientes ao pré-natal. Agora precisamos saber como é que nós estamos fazendo esse pré-natal. É de qualidade? Realmente é um pré-natal que vale a pena? É o possível? Pode ser melhorado, né? Então, quantas consultas são disponibilizadas para a gestante? Existe médico? E se não existe, por que não existe médico? Isso é uma grande pergunta que hoje a população está perguntando muito, né? Hoje é o atual, né? Se não existe, por que não existe? Será que não tem mais médico? Não forma mais médico? Médico não quer mais trabalhar? Quantas consultas são realizadas pelo enfermeiro? Existe oferta de laboratório? A gente viu que melhorou muito a parte laboratorial, graças a Deus, aqui na Bahia melhorou muito.
As consultas são agendadas previamente. A paciente conhece o calendário de consultas. Esse calendário é cumprido pela unidade, pela gestante. Qual a taxa de pacientes que são faltosos ao pré-natal? Como é que se faz essa busca? Como é que se faz esse controle? Qual a taxa de falta por parte dos profissionais de saúde? Qual a taxa de agravos, como abortamento, como trabalho de parto prematuro, o óbito pré-natal, a prematuridade? Essas pacientes estão sendo encaminhadas de forma correta para acompanhamento em gravidez de alto risco? Elas estão sendo vistas realmente? As pessoas estão diagnosticando, estão enxergando durante o pré-natal? E qual a satisfação desses usuários? Qual o serviço de referência que será encaminhado a cada unidade básica? Existe a busca ativa de pacientes gestantes puérperas referenciados ou que abandonaram o pré-natal? Isso aí continua com a função importantíssima dos agentes comunitários. Então, para concluir, e pedindo desculpa porque passei do horário de sempre passo, eu só vou dar só uma sugestão que eu acho muito importante, que eu acho que é o mais importante de tudo que eu vim falar aqui, que é uma ideia nossa, que eu acho que vou jogar a semente aqui, e se as pessoas acharem que devem, a gente continua com isso. Seria a criação de um grupo de trabalho, estabelecendo um termo de colaboração técnica entre a Sociedade de Ginecologia da Bahia, entre a área técnica de saúde da CESAB, da mulher, da CESAB, com todos os seus profissionais, com odontólogos, com nutricionista, assistente social, com enfermeiro, com médico, e a universidade, né, a UFBA. Essas instituições indicariam especialistas para a revisão dos critérios de estratificação de risco da gestante, para o fluxo de atendimento da rede, para o acompanhamento do pré-natal e para as competências das maternidades, de acordo com a tipologia de cada um. A exemplo do que é praticado com êxito já em Minas Gerais. Foi uma das coisas que eu fiquei surpreso, como eles já estão há anos-luz do que a gente tem feito aqui. E a gente, eu acho que é só uma semente, a gente vai deixar aqui aberto. Eu agradeço a vocês e fico aqui à disposição, viu, para qualquer dúvida. Obrigada. Então vamos passar à última exposição, que é com Fátima Guerra, imunização. Passei, por favor. Não, pode ficar aí. Dá para ela ir passando. Você está passando? Cumprimento a todos, né? Um bom dia. E aí, já chegando assim no final dessa etapa importante, que é estarmos conversando com o debate sobre Bolsa Família e seus componentes. E aí, pensando nas políticas públicas, principalmente atenção à criança, atenção à mulher, e outras políticas públicas que aí também faz parte, né? A imunização, ela tem transversalidade, né? Então ela está inserida em todas as políticas públicas e ela está dentro do eixo da prevenção. Então é importante, assim, essa participação aqui. Eu selecionei só 10 lâminas para a gente dar um tratamento, né? Uma conversa bem mais pertinho, né? Em relação as ações de imunização dentro desse nosso contexto, ou seja, dentro do nosso território. E aí, pensando, né, na imunização, a gente tem aí o nosso território, que a gente tem que conhecer e compreender esse território. E aí não só pelo quantitativo de municípios existentes no Brasil, como no estado da Bahia, mas conhecer a sua situação política, geográfica, demográfica, e a situação mesmo da saúde em relação a esse território. Então, conhecer o todo e tratar ele com a sua particularidade que ele é. E também, dentro desse componente de conhecimento, a gente ter, né, clareza em relação que público-alvo está destinado à vacinação. E hoje a gente sabe que o foco não é mais a criança. Então, quando a doutora Margarete coloca aqui a questão da caderneta de saúde da criança, é pertinente. Mas a gente tem um outro grupo que não tem a caderneta da saúde ainda do homem, né, ainda concreto, efetivo. A caderneta da saúde da mulher que não está também concluída. Então tem que ter o cartão de vacinação, porque é o registro, né, é a comprovação do que a pessoa, aquele cidadã, teve acesso à vacina. E a gente sabe que as vacinas, ela tem esquema diferenciado. E aí, por isso, da importância de ter esse registro, porque é onde está validada, né, a informação dessa vacinação. E aí, dentro desse, né, contexto de Bolsa Família, eu só, para ilustrar essa questão do território, que eu já falei, não só do tamanho, mas ver essa complexidade, lembrando da estrutura que está inserido o programa de imunização. A gente tem um centro os municípios, 417 municípios,
com 3.500 salas de vacina, né, já cadastrada, e aí a importância desse serviço com a equipe, e aí a gente faz o apelo, que não pode ser mais só o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, tem que ter equipe multidisciplinar, interdisciplinar, pela complexidade do que, como está, as ações de imunização não dá mais para aquele um único profissional, um único trabalhador dar conta, não só da quantidade dos processos de trabalho, mas da complexidade que é esses trabalhos. Né? Então a gente tem aí, dentro desse conjunto, tem que pensar, falar de vacina, tem que pensar no mundo, o comportamento dessas doenças que ainda, né, tem essa tecnologia que é vacina, do comportamento dessas doenças imunopreveníveis, compreender também as vacinas que existem no mercado, tanto na rede internacional como no SUS, no Sistema Único de Saúde, e inserir em cada ação dessa, que aí é representado por essa figura do registro, a qualidade do registro, que Cris falou bem assim, com qualidade, com emoção. A importância do registro em todos os pontos, né? Então, nesse aí, está dentro do programa de imunização, representada por doses aplicadas, né, na unidade de saúde, na sala de vacina, numa vacina que está exposta a altas temperaturas, ou temperatura inferior a 2 graus, que é a vacina sob suspeita, o registro de evento adverso pós-vacinal, todas elas desencadeadas naquele momento que o cidadão chega, dizendo que recebeu uma vacina e teve um quadro clínico que merece ser, né, validado e registrado como evento adverso pós-vacinal, mesmo que seja temporal, e o registro, né, de um modo geral, de tudo que ocorre na sala de vacina, em relação não só os boletins, o preenchimento dos boletins diários, mas da caderneta da saúde da criança e desse cartão de vacinação do adulto. E aí a gente tem também representando a vacina. Então temos que lembrar que a vacina ela está na RDC, na 306, como grupo A, A1. Então é material biológico. Então tanto vacina como as seringas e agulha devem ter um tratamento específico de acordo com a RDC. Aí lembrando também da qualidade dessas vacinas na rede de frio, pensando nesse condicionamento, e aí não só o condicionamento, mas como o transporte e a distribuição e a guarda desses imunobiológicos. E aí, nesse conjunto, falei um pouquinho, nesse conjunto das ações eu quero dar um destaque à questão da forma de aplicar, né? Primeiro, atender essa pessoa, o acolhimento, né? A abordagem e também atentar para as condições da qualidade da aplicação da vacina. Então,